Depois que Salomão foi ungido diante de todo o povo e oficialmente estabelecido como rei de Israel, algo poderoso começou a acontecer nos bastidores do palácio. A elevação de Batseba a uma posição que mudaria para sempre sua história, a posição de rainha-mãe. Batseba tinha vivido muito. Tinha chorado perdas profundas. Tinha enfrentado ameaças silenciosas. Tinha carregado culpas que não eram suas. E, mesmo assim, permaneceu firme. Agora, finalmente, chegava o tempo dela ser honrada. Quando Salomão assumiu o trono, uma das primeiras decisões foi reconhecer a dignidade, a força e o papel essencial de sua mãe em sua própria formação e destino. Em Israel, a mãe do rei não era uma figura qualquer. Ela recebia honra, autoridade e um lugar especial na corte. Era Jebira, a grande senhora, a conselheira mais próxima do rei. Assim, Batseba deixou de ser apenas mais uma esposa de Davi. Ela se tornou a mulher mais influente do reino, a mãe do rei, a voz que Salomão ouviria com respeito, a figura que representaria sabedoria, maturidade e estabilidade para Israel. A ascensão de Batseba não aconteceu como um salto repentino, mas como a coroação de uma história inteira marcada por dor transformada em propósito. Tudo o que ela havia vivido, o trauma, a perda, a injustiça, a luta pela sobrevivência de Salomão, a preparou para esse momento. E então, ocorreu uma cena marcante. Batseba entrou na sala do trono. Ao vê-la, Salomão se levantou imediatamente, algo que um rei não fazia para qualquer pessoa. Mas para sua mãe, sim. Ele não apenas se levantou, ele se curvou diante dela, e depois ordenou que um trono fosse trazido e colocado ao lado do dele, à sua direita, o lugar de maior honra em toda a corte. Esse gesto dizia tudo. Batseba não era mais a mulher marcada por tragédias. Não era a esposa esquecida. Não era a figura silenciosa da dor. Agora ela era o símbolo vivo da restauração. A rainha-mãe. A mulher cuja vida Deus transformou em autoridade. Com essa posição, Batseba passou a aconselhar Salomão em decisões importantes, interceder em pedidos e petições, representar estabilidade para o povo, transmitir sabedoria construída em anos de lágrimas e fé, ser o elo entre o passado de Davi e o futuro glorioso de Israel. Sua presença ao lado de Salomão mostrava que Deus honra aqueles que permanecem, mesmo quando ninguém vê. Mostrava também que não importa o quão quebrada uma história tenha sido, Deus pode reconstruí-la de forma ainda mais bela. A ascensão de Batseba não foi apenas política, foi espiritual. Foi a colheita de uma mulher que suportou tempestades e, mesmo assim, continuou acreditando. Porque quando Deus decide levantar alguém, nem o passado, nem a dor, nem os inimigos, nem a opinião humana pode impedir. Quando Salomão finalmente se sentou no trono de Israel, não era apenas o início de um novo reinado, era o início de uma nova era. Jerusalém ainda estava tomada pela emoção da sua unção. O povo celebrava, os líderes se ajustavam, e o palácio respirava um sentimento que há muito tempo não se via: paz. Mas para Salomão, aquele momento não era sobre glória, nem sobre poder. Era sobre responsabilidade. Ele agora carregava sobre os ombros o peso de um reino inteiro. Carregava o legado de Davi. Carregava a promessa feita por Deus. Carregava a expectativa de um povo que ansiava por justiça, sabedoria e estabilidade. E, acima de tudo, carregava o propósito para o qual havia nascido. Desde cedo, Salomão demonstrou algo diferente dos outros reis: humildade. Ele sabia que não governaria pela força, como alguns irmãos tentaram fazer. Não governaria pelo medo, nem pela vantagem política. Governaria pela sabedoria que vinha do alto. Foi por isso que uma das primeiras atitudes de Salomão como rei marcou profundamente sua história. Numa noite, depois de oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus apareceu a Salomão em um sonho e fez uma pergunta que poucos seriam capazes de responder corretamente. Pede o que quiseres, e eu te darei. Salomão poderia ter pedido riqueza, poder, vingança, vitórias militares. Poderia ter pedido vida longa, mas não pediu nada disso. Com o coração humilde, ele respondeu: Senhor, dá-me sabedoria para governar o teu povo. Era isso, nada mais, nada menos. Sabedoria para liderar, sabedoria para julgar, sabedoria para cumprir o propósito.
E essa resposta agradou profundamente ao Senhor. Deus declarou que Salomão receberia não apenas sabedoria, uma sabedoria tão profunda e tão extraordinária que superaria todos os reis da terra, mas também riquezas, honra e prosperidade, coisas que ele nem havia pedido. Foi ali que começou o reinado sábio de Salomão. A notícia dessa sabedoria se espalhou rapidamente. Os povos vizinhos ficaram admirados. Os líderes estrangeiros o observavam com respeito. E Israel começou a prosperar como nunca. Os primeiros julgamentos de Salomão mostraram ao mundo que aquele jovem rei era diferente. O famoso caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança se tornou símbolo de sua sabedoria. As pessoas viam que Salomão não apenas tomava decisões, ele enxergava o coração das pessoas, entendia intenções, discernia verdades ocultas. Além disso, Salomão organizou o reino, fortaleceu alianças, promoveu paz e iniciou os projetos que transformariam Israel, como a construção do templo, algo que nem mesmo Davi pôde fazer. O reinado de Salomão começou com humildade, obediência, temor ao Senhor, sabedoria vinda do alto e um coração totalmente entregue à vontade de Deus. Seu trono não foi construído pela força, foi construído pela graça, pela promessa e pela sabedoria divina que o acompanharia por toda a sua vida.